Olá, existe um longo histórico do relacionamento abusivo entre religião e medo. Poderíamos aqui também fazer um adendo falando da religião e da violência, mas paremos hoje para refletir sobre o problema da religião que usa e instrumentaliza o medo como instrumento de predomínio e de controle. Predomínio, evidentemente, sobre as consciências dos seus partícipes, dos seus fiéis, mas como controle, porque se impõe como autoridade religiosa, e essa autoridade religiosa muitas vezes foi uma engrenagem do Estado ou das diversas formas de instituição política. A questão do medo, ela serve exatamente como instrumento de controle. Eu controlo as consciências e, controlando as consciências, eu tiro delas a liberdade de pensar, de se expressar e, portanto, também de agir livremente. Não tem nada mais contrário ao Evangelho do que arrancar das pessoas a sua liberdade. Pensemos, por exemplo, que o Concílio Vaticano II consagra a liberdade de consciência. E a liberdade de consciência existe onde não existe medo. Onde existe medo, não há liberdade de consciência. Papa João XXIII, lá no começo do concílio, na verdade, no discurso inaugural, Gaudet Mater Ecclesiae, no dia 11 de outubro de 62, ele diz que a Igreja, ao longo de muitos séculos, usou o remédio da severidade, mas que agora prefere usar o remédio da misericórdia. Com isso, nós temos uma mudança na compreensão de como a religião, e aqui falo especificamente como a visão religiosa da tradição católica, se transformou a partir do concílio. Pensemos que, até o concílio, tradicionalmente nós tínhamos duas grandes figuras para amedrontar as pessoas, e eram o inferno, ou seja, a ideia da condenação eterna por parte de Deus, e o diabo ou os demônios, enfim, toda esta potestade espiritual que estava constantemente ao redor das pessoas, tentando fazer com que elas caíssem no pecado e assim pudessem ser condenadas ao inferno. Após o concílio, a renovação teológica tirou muito espaço do diabo no sentido de dar às pessoas a liberdade também sobre as suas ações. E aí, de fato, a figura do diabo se torna uma figura muito mais frágil, no sentido de que a Igreja nunca negou a sua existência e não nega, mas limita a sua existência. Aqui a gente pode até retomar a antiga expressão de São Bernardo, que diz que o diabo é um cachorro amarrado, que só morde quem se aproxima. Mas a própria ideia de inferno é transformada, porque a ideia de inferno, antes vista como uma pena imposta por Deus, ou seja, Deus que cria esta realidade, para nessa realidade chafurdar os pecadores, condenar os pecadores, se torna uma realidade nova, porque o inferno se torna a radicalidade da expressão da minha liberdade, no sentido de que eu posso, radicalmente livre como sou, optar por não participar da comunhão eterna com Deus e com os irmãos, que nós chamamos de céu. Então, o peso do inferno muda, porque não é mais uma pena condenatória, o Deus que me condena ao inferno, mas é a radicalidade da minha decisão. Eu posso decidir por não querer esta comunhão com Deus, que nós chamamos de céu. Por que é importante nós fazermos esse tipo de observação? Porque está retomando esta ideia de uma religião do medo. E uma religião do medo, repito, retira das pessoas a liberdade, para que elas possam conscientemente também pensar eticamente as suas vidas e o mundo como tal. Mas a liberdade de consciência, consagrada em São Tomás de Aquino, consagrada agora no Concílio Vaticano II, é sacra. É o espaço onde Deus fala com o ser humano. Se nós precisarmos de medo para anunciarmos o Evangelho deixa de ser boa nova. O Evangelho só é boa nova verdadeiramente quando liberta as pessoas, liberta as consciências e dá a elas a certeza de que o nosso Deus é um Deus que veio para a salvação integral do ser humano e não para a condenação do ser humano. O Evangelho é sempre, para nós cristãos, boa nova. Portanto, é uma novidade absoluta, sempre boa, sempre positiva, sempre repleta de misericórdia.
Quando o Evangelho instrumentaliza o medo, ou quando a instituição religiosa instrumentaliza o medo para impor a sua visão, não está falando mais do Evangelho.